Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Já não tenho mais uma hora, o tempo voa, mas vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quantos podem dizer amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Curve a vossa cabeça, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, Deus santo e maravilhoso, Bispo, Senhor de nossas almas, na Tua presença, Senhor, nos encontramos na noite desse dia, nesse lugar. Louvamos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ministrado sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo, através dos louvores que aqui já foram entoados a Ti, e de cada oportunidade que os Teus servos tiveram diante da Tua igreja. Agora, Pai, diante de Ti me apresento, Senhor, e diante desta palavra e dessa mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração, e eu te peço, ó Pai Santo, Deus de infinita misericórdia, que o Teu Espírito Santo tome, meu Senhor, todo este ambiente, e que visite, ó Pai, neste momento, o coração de cada servo Teu e cada serva Tua que está neste lugar. Ah, Pai amado, retirando tudo aquilo, meu Senhor, que possa atrapalhar a mensagem, ó meu Deus, vinda do Teu trono de glória e do sopro da Tua boca. Vem, meu Senhor, ministrar em nossas vidas, e que nós possamos sair daqui convictos, ó meu Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nós. A cada um dos Teus servos, ó Pai, abençoa de forma gloriosa, porque é isso que eu te peço, e por fé eu te agradeço no nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Amados e queridos irmãos, diante do tema missionário, que é, na verdade, a base de todo esse congresso de 8 dias a serem ministrados aqui nesse lugar, missão é ação. E eu, quando fui, na verdade, convocado pela pastora Meire a trazer a mensagem de Deus nessa noite, e a partir daquele momento, eu me prostrei diante de Deus, eu digo: Senhor, um lugar tão longe, tão distante, então o que é que o Senhor quer para o seu povo? Que não venha a ser falado, na verdade, aquilo que eu desejo, o que eu almejo, mas que o Senhor possa colocar no meu coração a palavra que a sua igreja precisa, que a sua igreja necessita, que o seu povo necessita. Eu sei que Tu és um Deus que não depende de teologia, eu sei que Tu és um Deus que não depende do conhecimento, aleluia, humano. Eu sei que Tu és um Deus que não precisa de nada que a raça humana possa lhe oferecer. Então, meu Senhor, coloca, ó Pai, no meu coração algo para ser ministrado às almas, ao espírito do seu povo e da sua igreja. E diante daquela palavra, meus amados e queridos, ou daquela oração que eu estava fazendo, Deus me conduziu até esse texto do livro de Gênesis, capítulo 3, mostrando o teor, o núcleo, a essência da missão para o planeta Terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí Deus já me levou a colocar um tema, um pequeno tema nessa mensagem, porque também o tema pouco interessa, mas Deus me fez registrar nessa minha agenda o tema missão resgate. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Missão resgate, os pequenos detalhes fazem a diferença. Sabe por quê, amados e queridos, que Deus colocou no meu coração esse tema, acredito eu? É que grande parte das pessoas que adentram dentro dos templos ou da nave da igreja não entende ou não compreende a essência, aleluia, de que porque Jesus foi enviado a essa terra. O porquê que você aceitou Jesus, o porquê que Deus fala, o porquê que o Espírito Santo balbuceia dentro do seu espírito, o seu coração.
sacode a sua alma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas, meus amados, estão dentro das igrejas, 20 anos de fé, 30 anos de fé, e nunca conseguiram entender o porquê da crucificação de Cristo, o porquê que Deus escolheu alguém, aleluia, para que viesse a essa terra e fosse crucificado, humilhado, louvado seja o nome do Senhor, para que nós hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nesta noite. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E a partir daquele momento, meus amados e queridos, Deus começou a realizar um projeto que já estava no seu coração. Construir um ambiente perfeito, colocar nesse ambiente um ser humano também perfeito, para que lhe prestasse adoração, para que lhe prestasse culto, aleluia, com a maior essência, louvado seja o nome do Senhor, do seu Espírito, bendito seja o nome do Senhor. E Deus constrói, a Bíblia diz que Ele prepara todo o ambiente, e quando Ele prepara todo o ambiente, os irmãos conhecem a história, Ele faz o homem do pó da terra, sopra em suas narinas, ele conversa em uma reunião com a Trindade Santa, que já existia desde o princípio, e ele diz: olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Bendito seja o nome do Senhor. O homem é feito, ele observa aquele ser criado e ele diz: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, alguém para estar ao seu lado, para que lhe complete. Bendito seja o nome do Senhor. E da costela do homem ele retira a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez o homem do pó da terra, e fez a mulher da costela. Veja que o homem é mais razão, né, pastores? Mulher é mais emoção. Por quê? Porque o homem é feito do pó, não tem vida. E por que a mulher é mais emoção? Porque ele é feito da costela, algo que já tinha vida. Aleluia! E é por isso que ele vai dizer: olha, agora vocês dois são uma só carne. Olha como o princípio da criação de Deus era algo harmoniosa, linda, maravilhosa, tão perfeita, que Deus, sendo inacessível, andava todos os dias, na viração do dia, na presença daquele casal. Mas Satanás, meus amados e queridos, o astuto inimigo de nossas almas, ele adentra no meio da história, e aquela obra-prima criada pelo pincel do Criador com toda a perfeição, aquela coisa que Picasso ficaria estarrecido, bendito seja o nome do Senhor, e Satanás resolve pegar o balde de tinta que sobrou e jogar naquela obra de arte criada, maravilhosa, e mancha tudo que Deus tinha criado, quando o homem e a mulher desobedecem a ordem de Deus. Agora o homem caído, Deus visita, o pastor Enoque ministrava, passava sobre esse texto, e ele observa o homem agora escondido, coberto por figueiras, o homem agora com vergonha de si, com vergonha da mulher, e toda a obra-prima havia sido deteriorada pelo toque do inimigo. E quando Deus observa aquilo, Deus começa a castigar toda aquela desobediência. Deus chama o homem, aleluia, anuncia o preço a ser pago. Agora você vai ter que arar essa terra, ganhar o pão com o suor do teu rosto. Deus olha para a mulher e diz: olha, eu aumentarei as suas dores de parto, e também a partir de hoje o teu desejo será para o teu marido. Agora é ele que te comanda. Deus observa a serpente usada pelo inimigo saindo de maneira astuta, sorrateira, para aí serpente volta cá, escapa não, porque nada escapa aos olhos de Deus, irmão. A Bíblia Sagrada diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher.
Serpente agora rasteirá sobre o seu dorso, comerá pó da terra, e tu, serpente maldita, ferirás o calcanhar do homem. E aí Deus lança, irmãos, pela primeira vez, a promessa de restauração de tudo aquilo que o inimigo havia destruído. Deus olha para a serpente e disse: mas da semente da mulher nascerá aleluia, que esmagará a sua cabeça. Aleluia. Mas aí, meus amados irmãos, Deus expulsa o homem do jardim, começa a trajetória do homem agora fora do jardim. Deus precisaria agora criar alguém que pudesse ter a capacidade de resgatar aquilo que se havia perdido. Então Deus observa, amados e queridos irmãos, e começa a programar a sua missão resgate. O resgate da raça humana agora começa a ser planejado no céu. E Deus, quando envia uma missão, Ele só envia soldados capacitados. Irmãos amados, nós conhecemos humanamente exércitos altamente poderosos, que só são chamados nas piores missões. São a tropa de elite especial de cada país, que eles são chamados para ir a lugares onde nenhum outro quer ir, onde nenhum outro desejaria ir. Então, meus queridos e amados irmãos, observamos um exemplo claro. Uma das maiores tropas de elite, uma das mais potentes, mais perigosas, são os SEALs, Força da Marinha Americana. Esses homens só são chamados quando ninguém mais resolve o problema, quando mais ninguém pode resolver o problema, quando mais ninguém tem a solução para o problema. Observe que no ano de 2001, houve um dos maiores ataques terroristas à cidade dos Estados Unidos, ou país dos Estados Unidos. As Torres Gêmeas foram atacadas, terroristas invadiram o espaço aéreo americano e destruíram aquelas duas torres, matando centenas de pessoas. Foi descoberto pela Força da Marinha Americana que o comandante daquele ataque foi Osama Bin Laden, um terrorista talibã, chefe da Al-Qaeda. E de 2001 até 2011, 10 anos se passaram, e todo o exército americano, a sua inteligência, estiveram incumbidos dia após dia, noite após noite, em missão de descobrir o paradeiro de Osama Bin Laden, para que pudesse assim o capturá-lo. Em 2011, sobre a batuta do presidente Barack Obama, uma equipe dos SEALs invade o Paquistão, descobre o paradeiro de Osama Bin Laden e aniquilam a vida dele. Mas observe, irmão, 10 anos se passaram, mas a ação daquela equipe especial durou apenas 40 minutos. Se alguém que é humano, que é falho, e muitas vezes liderado por quem não conhece a Deus, tem a capacidade de liderar uma missão dessa, com tanta precisão, imagine quem fez os céus e a terra. Imagine só, irmãos, isso é olho humano, porque Deus é muito maior do que isso, mas imagine Deus sentado na cadeira com a sua escrivaninha na frente, programando tudo. Só que Deus olha para a terra, meus amados e queridos irmãos, e Ele observa que ninguém era capaz de resgatar a raça humana. Ele olha e porque está escrito, todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Deus olha do céu e a palavra de Deus diz que Ele, olhando lá de cima, não vê um justo sequer, não vê um que faça o bem. E aí Deus observa e diz: quem enviarei? A Bíblia Sagrada já registra que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecados. E Deus observa quem é da raça humana que é capaz de ser crucificado, para que essa raça humana agora tenha acesso de novo à minha presença gloriosa. Ninguém.
Deus então resolve olhar para o céu, missionário Alexandre, e observa toda a ordem angelical, querubins, serafins, cada um com a sua incumbência. Os anjos se apresentam para que a ordem de Deus seja efetuada, para que eles participem desta obra de resgate da raça humana. Mas Deus olha e diz: anjo não pode morrer, anjo não pode derramar sangue, anjo não pode fazer uma outra coisa a não ser, porque a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que foram feitos, construídos, criados por Deus para servir a primazia da criação de Deus. Os anjos não poderiam, Miguel, o arcanjo ungido da guarda, também não poderia vir. E quem se apresenta, e numa simbiose quase que incompreensível do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai que é o Filho que é o mesmo Pai, assim também como ambos são o Espírito Santo, mas o Filho se apresenta e diz: ei Pai, envia a mim. Enquanto aquela reunião está sendo feita, Satanás estava observando tudo. Ele já estava dizendo: a raça humana foi colocada em minha mão agora eu domino eles, eu faço o que eu quero com eles. Também para o lugar onde eu vou, levarei cada um deles. E enquanto Satanás, irmão, estou fazendo aqui uma conjectura, bendito seja o nome do Senhor, enquanto Satanás faz isso com seus anjos e demônios, ou seus demônios ou anjos caídos, Deus olha lá de cima e diz: ei, para aí Satanás, o plano ainda está de pé, o projeto está sendo criado, alguém já se apresentou, e esse vai descer, e a raça humana será resgatada. E como será isso? A Bíblia Sagrada diz no livro de Gênesis que Deus se levanta, e a Bíblia Sagrada relata: arrependeu-se Deus de ter criado o homem e vai destruir a terra. E quando Deus planeja destruir a terra e toda a raça humana, Satanás aplaude e faz reunião novamente e diz: olha, vencemos, uma semente ele prometeu que nasceria, que iria conquistar tudo, mas essa semente será destruída quando Satanás fecha a boca. Aí Deus olha, e na Bíblia está registrada: e olhando Deus para Noé, Noé achou graça aos olhos de Deus. Satanás está rindo, achando que é a sua derrota, mas ele está rindo, só aguardando a ordem de Deus, dizendo: não é derrota para ele não, é vitória que eu tenho, é graça que eu tenho, é misericórdia. Deus diz: não, é o seguinte, vou destruir tudo aí, então prepara uma arca, anuncia aí para esse povo que o mundo vai ser destruído. Quem se arrepender entra, quem não se arrepender não entra. Diz a Bíblia Sagrada que Deus entrou, ou Noé entrou na arca, ele e a sua família, levando os seus 3 filhos, suas 3 noras, Sem, Cã e Jafé. Noé entra na arca, o dilúvio cai sobre a terra, tudo é destruído. E quando Noé desce da arca, os irmãos conhecem bem a história. Então, meus amados, eu fico imaginando Satanás olhando, dizendo: quem é? Quem vai ser a semente? É Noé? Ou quem vai ser? É Sem, é Cã, é Jafé? Quem é? Já começa a loucura na cabeça do capeta, porque crente, quando está na presença de Deus, só provoca uma coisa: loucura na cabeça do capeta. Sabe por quê? Satanás não entende, irmão, porque mesmo debilitado, fraquinho, muitas vezes tropeçando, ele não entende por que Deus te ama tanto. Aleluia! E aí, meus amados irmãos, a descendência de Noé, ela vai começando a preencher toda a terra. E por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Sabe quem era o bisavô de Noé? Enoque. E a Bíblia diz que Enoque foi levado por Deus. Sabe por que numa multidão de corrupção, de tanta coisa que não prestava, a terra toda corrompida, Deus olha e acha graça? Ou foi gracioso com Noé? Noé aprendeu a servir a Deus mesmo no meio da corrupção.
Enoque gera Matusalém, Matusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Cã e Jafé. De Sem, na 8ª geração de Sem, nasce um homem chamado de Terá. Terá era pai de quem? De Abrão. Só que Terá era um idólatra. Terá era um construtor de imagens de esculturas. Agora, como sai alguma coisa boa? Como um filho sair na dependência de Deus ou aproveitar para adorar e glorificar a Deus, se o pai era um idólatra? Então Deus daquele meio retira Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não depende da forma humana de pensar. Ele escolhe quem quer, de onde Ele quer, e lidera da forma que Ele quer. E quando Deus observa Abraão, Satanás já estava observando de novo. Qual será a semente? Quem será? Aí no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Deus reacende a chama da promessa, da missão resgate. Ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Satanás disse: estou frito, está aí de onde vem o negócio. Deus levanta Abraão. Só que no capítulo de número 11, está escrito que a mulher de Abraão, Sarai, era estéril. Deus profetizou e disse: Abraão, de ti vem uma grande nação, uma grande descendência, mas Sarai estéril. E Abraão, entendendo aquilo, observa a promessa de Deus, mas Abraão conversa com seus botões e Deus escutando. E Abraão disse: como é que eu vou deixar a minha herança? Eu sei que eu tenho uma promessa, mas minha herança para quem será? Eu só tenho meu servo Eliezer. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, aleluia, no tempo oportuno, Sara irá engravidar, e ela dará à luz um menino, e você vai colocar o nome dele Isaque, porque a promessa firmarei com ele. Aí a história diz, meus amados irmãos, que quando Deus envia o anjo, ali é uma teofania, 3 anjos visitam Abraão quando eles estavam na tenda, e um dos anjos é o próprio Deus. Quando ele reafirma a promessa de novo, Sara ri, e ele reafirma dizendo de novo: olha, o nome do menino é Isaque. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando você caminha no livro do Gênesis, capítulo número 22, Deus chega para Abraão, aquele pela qual ele havia feito a promessa da semente. Escute, da semente da mulher, vai nascer um. Escute, Deus estava já preservando Noé sem Abraão, já estava preservando a semente. Aí Deus olha para Abraão, Isaque já tem nascido, e Deus olha e diz: Abraão, vai para o monte de Moriá, leva o teu filho, o teu único filho, aleluia, e lá oferece ele a mim. Satanás observa a história e começa a festa de novo do inferno. Ele disse que Isaque era a promessa, Isaque era a semente, então vai acabar com tudo. Aí ele mandou foi sacrificar. Ei, irmão, aleluia, não adianta tentar entender a mente de Deus, porque diz a Bíblia que os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos, os caminhos do Senhor são muito maiores, aleluia, mais longos do que o nosso caminho. Aí tem muito crente, irmão, que fica decepcionado, deixa de vir à igreja, deixa de louvar, deixa de glorificar, deixa de servir a Deus por causa de um problema, seja ele de qualquer origem que for. Mas Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Nós não fomos chamados para fazer pergunta para Deus, irmão. Nós fomos chamados para adorar, para glorificar, para exaltar o teu santo nome. Abraão caminha. Os irmãos sabem como é a trajetória. Ele chega lá no pé do Monte Moriá, levando brasa dentro de uma botija. Isaque levava a lenha. Isaque olha para o pai e diz: pai, aqui está a lenha, aqui também tem o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, irmão, sem temer, porque há um hino na Bíblia que diz, na harpa cristã, que diz que Abraão duvidou, mas ele não duvidou. Porque Abraão olha para Isaque e diz assim: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Deixou o seu servo só para o monte. Organiza a lenha, amarra o menino,
levanta o cutelo, e quando levanta o cutelo, Satanás diz, morreu a semente. E quando Satanás diz, morreu a semente, Deus diz, Abraão, não faça isso, porque eu sei que temes a Deus, e deste menino eu farei uma grande nação, e o cordeiro eu já escolhi. Abraão se vira, e olha, está lá o cordeiro, abardado pelos chifres, amarrado. Aleluia, eu acho linda essa história, irmão. A trajetória continua. Isaac é o filho da promessa. Agora Isaac vai continuar a trajetória de Abraão, gera Isaac. E Isaac casa com uma mulher que também era estéril. Mas diz a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis que Isaac orou a Deus incessantemente. Diga, incessantemente. Ou seja, crente não pode cansar. A luta é grande, os fardos às vezes pesam um pouquinho, irmão, mas quando o fardo pesa é só para você encostar o joelho no chão. Aleluia, é porque o joelho está muito em pé ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o fardo pesa, é porque você está precisando que os seus joelhos ainda toquem o pó. E quando ele ora incessantemente, a Bíblia diz que Deus abre a madre Rebeca. Rebeca gera 2 meninos, engravida de gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, pela lei da primogenitura, ele tinha a porção dobrada, a herança dobrada. Mas a Bíblia diz que Isaac era um usurpador, e os irmãos sabem da história, que Isaac por várias vezes usurpa o direito de primogenitura. Esaú vende por um prato de lentilhas, é verdade, está escrito. Quando seu pai, Isaac, estava já quase cego, Jacó se veste com uma roupa de animal, com couro de animal, porque Esaú era peludo, para que o pai, quando ele colocasse a mão sobre ele para abençoar, pensasse que era Esaú, o primogênito. E é por isso que Isaac foge. Agora, Isaac não, Jacó foge. E quando ele foge, irmão, da ira do seu irmão Esaú, ele vai agora lutar pela mulher que ama. Diz a Bíblia Sagrada que ele trabalha para Labão, seu sogro, 14 anos, para casar com a mulher que ele amava. Porque ele olhou e achou Raquel a princesa. Só que a filha mais velha de Labão era Lia. E quando, na verdade, Jacó paga o alto preço, meus amados e queridos, ele casa com Raquel, casa com Lia e casa com as suas duas, e mantém contato com suas duas servas, Bila e Zilpa. Escute essa, de Lia, Jacó gera Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Sem esquecer de Diná, uma filha. Da serva de Lia, que foi a sua primeira esposa, Zilpa, ele gera Gade e Asser. Aí Raquel, de tanto clamar a Deus que não podia ter filho, Deus abre a madre de Raquel, e Raquel gera 2 meninos, José e Benjamim. Da serva de Raquel, chamado Bila, ele gera Dan e Naftali, 12 filhos, 12 tribos de Israel. Mas escute, irmão, quando a gente fala, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a quem? A gente vai logo para José. É ou não é, irmão? A gente já vai logo para José, porque a história de José é magnífica. Mas escute o que eu quero lhe dizer. A semente da mulher não viria de José. A herança e a promessa não viria de José. José foi só canal para proteger a semente que viria. Por que você está dizendo isso, irmão? Capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó já está velho, cego, chama José e todos seus irmãos na sua presença, já lá na terra do Egito, já lá abençoadíssimo, já para o poço da terra, e ele vai abençoar os seus filhos. Ele primeiro chama Ruben, era o seu primogênito, e começa a dizer para Ruben: olha, Ruben, você tem a excelência de ser um primogênito, mas essa excelência você perdeu. Sabe por quê? Porque Ruben, lá no capítulo 34 de Gênesis, ele se deita com uma das esposas de seu pai. Perdeu a primogenitura. Quando ele vai abençoar o segundo, ele chama junto Simeão e Levi. E quando ele vai abençoar, ele vai dizer: olha, vocês dois são homens sanguinários, porque eu não esqueci da guerra que vocês dois armaram lá e mataram Siquém. Vocês são sanguinários. E longe de mim esteja na reunião de vocês o meu conselho.
Quando ele chama o quarto filho, ele chama Judá. Aí ele, quando começa a abençoar Judá, ele começa a dizer assim: Judá, tu é como um leão. Ele já começa a elogiar a liderança de Judá, pastora. Mas o mais lindo e o mais importante não é isso, irmão. O mais importante vem em seguida, quando no versículo 10, ele diz da seguinte maneira sobre a bênção de Judá. Escute: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Quem é Siló na Bíblia, irmão? Siló é uma palavra conjunturada de duas, Shel e Ló, que significa aquele a quem pertence o domínio. Judá, de ti não se apartará o reino, até que venha aquele que tem total liderança, total poder e total domínio. Quem era? Cristo. Mas escute, meus amados e queridos, quando José morre, a Bíblia diz que o faraó do Egito esqueceu quem era José. Ninguém conhecia mais quem era José. Levanta um homem terrível e começa a oprimir o povo, a semente prometida, Gênesis capítulo número 3. Aí Deus levanta um homem da tribo de Levi, chamado de Moisés, que significa retirado das águas. Deus levanta Moisés para proteger a semente. Esquecendo do tema da mensagem, missão resgate. Os pequenos detalhes fazem a de... E Moisés é levantado para tirar o povo do Egito. É isso que acontece. Moisés pega, retira o povo do Egito. Estou apressando, estou correndo aqui, irmão. E retira o povo do Egito. Quando Moisés retira o povo do Egito, ele contempla a terra de Canaã. Mas a Bíblia Sagrada diz que, por ter desobedecido a Deus, Deus diz: Moisés contemplará, mas não entrará. Quando Moisés morre, o inferno já também começa a fazer reunião e dizer: e agora? O que será da semente? Porque essa terra aí só tem gente que não presta. 7 nações terríveis. Dentre elas, uma que era especialista na arte da guerra, os filisteus. E Satanás diz: quando eles entrarem nessa terra e se baterem com os filisteus, está morta, a semente está acabada. Aí Deus vai e levanta quem? Josué. Ele diz: Josué, levanta-te, tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué adentra o povo na terra prometida. Acontece a divisão das terras. Josué lidera aos 65 anos de idade, é o chamado dele, é a ordem de Deus para ele. E aos 65 anos de idade, tendo guerreado durante 6 anos, Josué derrota 31 reis. 31. Todos caem diante de Josué. Sabe por quê? Porque o Senhor era com ele. Irmão, sabe por que Deus fez Josué vencer 31 reis? Porque ele tinha uma semente para manter viva. Josué morre, padece. As tribos agora estão de posse da terra, mas desobedecem a ordem de Deus. E cada um agora começa a fazer as alianças com povos estranhos. E aí o que é que acontece? Deus permite o povo ser oprimido, mas Deus não esquece da sua promessa. Ei, Deus não esqueceu da promessa que fez para você. Deus não esqueceu da promessa que fez. Deus agora começa a levantar alguém para proteger a semente. E aí começa o período dos juízes. De Otiniel até ali, 15 juízes passaram. Dentre eles, Débora. O povo era oprimido, o exército inimigo começava a matança. O povo clamava, se arrependia, e Deus levantava o juiz, porque a promessa ainda continuava de pé. Depois disso, irmãos, passam os juízes. O povo agora pede um rei. Entra o período da monarquia. Primeiro rei era Saul. Saul era da tribo de Benjamim, era um benjamita. Mas escute, a promessa era para a tribo de Judá. De ti virá o rei
de ti virá o cetro que jamais se apartará. Mas Saul era da tribo de Benjamim, os irmãos conhecem essa história. Saul se afasta da presença de Deus, Deus retira o seu espírito, o espírito maligno agora se aposta de Saul, e Satanás começa a fazer festa, porque o reino agora estava sob o seu domínio. Mas nesse momento Deus olha lá de cima, escute, e o que é que ele faz? Samuel, vai lá de trás do curral das ovelhas, na casa de Jessé, o belemita, de Belém de Judá. E de onde era Belém? Efratá, pequena cidade, esquecida, de poucos habitantes, até hoje 40 mil habitantes, imagina naquela época, pequenininha, ninguém dava olhos para ajudar. Ei, irmão, tem gente em cima dos púlpitos se achando que é gente demais, que é coisa demais, porque você sabe onde é que Deus escolhe? De trás do curral das ovelhas. Escute, irmão, se Deus tem promessa na sua vida para você ser um pregador, um levita da sua casa, não te preocupas. Ô pregador, eu estou de trás do curral das ovelhas, é lá que Deus chega. Mas deixa eu dizer uma coisa, Samuel, vai lá, tem um menino lá, escolhe ele e vai ungir ele rei. Por quê? Porque Jessé, o belemita, era de Belém e era um judeu da tribo de Escute, missão resgate, os pequenos detalhes fazem a de. Irmão, tem momentos na sua vida que você vive e você olha só para o todo e esquece de vivenciar os detalhes. Às vezes tu não é tão feliz porque tu está visualizando a coisa grande, tu deixa de viver os detalhes. E os detalhes é quem faz a diferença. São de pequenos gestos que se constrói grandes homens e mulheres. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Samuel chega, os irmãos sabem da história. Samuel mesmo sendo profeta e sacerdote, ele olha como olha o homem. E aí ele pega todos os filhos de Jessé e faz passar na sua presença, e ele já começa a pensar, é Abinadab. Nossa, que varão abençoado. Eu só me recordo das varoas, olhar o varão abençoado e dizer, oh, que lindo. Ei, irmão, às vezes talvez Deus não quer Abinadab para você, quer um Davi. Ei, irmão, para o teu ministério, às vezes Deus não quer Abinadab, quer um Davi. Aí começa a passar Samar, Radai, Ozem e todos os filhos de Jessé. E Jessé, observando tudo aquilo, mas não lembra de Davi. Mas não precisa do homem lembrar, porque Deus não esquece. O computador de Deus não dá pane. E nem entra vírus. Não entra vírus, irmão. A linha de Deus não tem interferência, não. Tarai coveria abadachora manaharas. Deixa eu dizer uma coisa. E os seus filhos, Jonas Macabeus, levanta-se uma revolução, eles tomam Jerusalém de novo, e aí entra o reino de Roma. Nesse reino de Roma levanta-se quem? O imperador César Augusto. César Augusto divide toda a região e entrega pequenos pedaços para ser dominado por homens. Aí entra quem na história? Herodes, um idumeu, que agora ele pega e escolhe o sumo sacerdote dos templos. Agora você entende por que Anás e Caifás fizeram o que fizeram? Foram escolhidos por política. Herodes era quem escolhia. E Pilatos entra na história por quê? Porque Herodes era responsável somente por um julgamento que era civil. Se levantasse rebelião, era com Herodes. Se o povo deixasse de pagar imposto para Roma, era com Herodes. Pilatos ficava um julgamento religioso, era questões religiosas. Aí você entende por que Herodes lança Jesus para Pilatos, Pilatos devolve para Herodes devolve para Pilatos, e começa aquela balbúrdia toda. Vou apressar, irmão, meu tempo já correu. Quando
esse período passa a existir. 4 séculos se passaram e o povo não escuta a voz de Deus. E aí de repente um anjo visita uma mulher. Chega até o templo onde tinha um sacerdote e a sua mulher era estéril. E Deus diz: Zacarias, a sua esposa Isabel vai ficar grávida e esse menino, você vai colocar o nome de João. João Batista, o batizador. Sabe por quê? Que ele se revela e diz para a mulher, para Zacarias, sua esposa, colocar o nome de João, porque a palavra João significa gracioso. E sabe por que Deus pensou? Porque os pequenos detalhes fazem a de. Sabe por que Deus escolheu o nome de João? Porque era gracioso. Porque agora adentraria o período da graça. Ei, você também ainda não entendeu. Sabe o que é o período da graça? É favor imerecido. A raça humana não merece ser salva, mas a graça de Deus seria derramada. Aleluia, aleluia. Esse menino agora está no ventre da mãe. Glória seja dada a Deus por isso. Depois disso, o anjo agora vai até uma pequena cidade. Escute, mais de 500 anos antes, 710 anos antes, Deus levanta um profeta chamado Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ele diz: Tu, Belém, tão pequena entre as outras, de ti virá o rei. Aí o anjo vai até Belém, chega numa humilde casa e diz: Maria, agraciada. Ela toma um susto, não era costume aquela saudação. Ela diz: Senhor, tu achaste graça ao Senhor. Olha, no tempo certo você gerará, e o que será gerado em você virá do Espírito Santo. E quando esse menino nascer, tu vai colocar o nome de Emanuel. Período de silêncio. Deus estava ausente, não falava com ninguém. Deus revela a João Batista e diz: agora a graça vai ser derramada. Após a graça ser derramada, Deus revela o nome do menino Emanuel, que significa Deus conosco. Deus no meio do seu povo. A promessa ainda estava de pé, a semente ainda estava guardada. Escute, vou caminhar, irmão, vou caminhar. O menino nasce. Quando o menino nasce, legiões de anjos visitam pastores e anunciam que o menino nasceu na cidade de Belém. E ele diz o seguinte: os pastores observam ele e diz: olha, e sabe onde é que ele está? Ele está na estrebaria. Está na estrebaria? Está. E vocês vão encontrar um menino com um sinal, o quê? Esse menino está envolto em panos. Irmão, talvez ninguém ou poucos conheceram o porquê que esses pastores sabiam exatamente aonde era que o menino estava. Porque no meio daquela cidade tinha várias estrebarias. Então, como eles sabiam exatamente o local, o ponto certo onde o menino estaria? Sabe por quê? Porque havia uma profecia registrada na Bíblia Sagrada que falava sobre a torre de Éder, torre de rebanho. Lá em Gênesis estava revelado que foi o local onde Raquel foi sepultada. E nesse local, na torre de Éder, na torre de rebanho, era onde ficava uma gruta cravada numa rocha, que todos os cordeiros, para serem levados para o sacrifício do templo, eram colocados lá dentro. E aqueles cordeiros, quando os novinhos nasciam, era envolto em panos, para que eles não se chocassem com as pedras da gruta e não se ferissem, porque o sacerdote ia lá observar e o cordeiro tinha que ser sem mancha. Então na torre de Éder, o Cristo estaria. E tu, Migdal Éder,
Deixa eu dizer uma coisa, os pastores chegaram e viram o menino dentro de uma mangê, envolto em, era o cordeiro nascido, envolto em panos, sem mancha, sem mácula, sem ferimento, para ser perfeitamente sacrificado. Herodes se levanta, havia uma profecia que o menino reinaria, e Herodes começa a se preocupar, manda magos do Oriente até lá, os magos chegam, e ele diz o seguinte: sabe onde é que o menino está? E depois vem me dizer que eu quero ir adorar ele. Queria adorar coisa nenhuma, mas deixa eu dizer uma coisa, missão resgate, os pequenos detalhes fazem a diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando os magos chegam lá, oferece presente, incenso, ouro e... Por que oferecer ouro para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Sabe por quê, irmão? Que Deus mandou o mago levar ouro. Porque quando o menino estava lá e Herodes mata todas as crianças abaixo de 2 anos de idade em todo Israel, em todo Jerusalém, Deus manda o menino, manda José retirar sua família para leve o seu filho para o Egito. E no Egito José ia encontrar lá terra para ele plantar, nananina não, terra pagã, ninguém gostava dos israelitas. José encontrar emprego para ele prover necessidade para a sua família, também não. Então Deus manda os reis, oferecem ouro, e Deus mantém José e Maria e Jesus lá no Egito. Quando Deus faz uma promessa, Ele é provedor da promessa, pastora Meire. Tem muitas lideranças que estão perdendo o braço, estão perdendo a direção da coisa, sabe por quê? Porque pensam que são sustentados por dízimo da igreja. Dízimo da igreja não sustenta pastor, quem sustenta pastor é Deus. Dízimo de igreja não sustenta obra missionária, quem sustenta é Deus. Agora, eu não conheço um servo de Deus que não seja apaixonado por missões e que não queira fazer o ID. Se eu não posso ir, patrocino quem vai. Porque os magos não podiam ir para o Egito, mas eles patrocinaram a ida de José ao Egito. Quando Herodes morre, Deus manda agora quem voltar? José. Sabe por quê? Porque havia uma profecia dizendo: do Egito eu chamei o meu filho. Sabe por que Deus manda ele lá para o Egito, irmão? Porque tinha uma promessa. E a Bíblia Sagrada diz que nem uma vírgula passará, nem um tio passará dessa palavra para que não seja cumprida. Então, se eu sirvo a um Deus que é capaz de cumprir todas as promessas na minha vida, por que eu estou temendo? Se Deus é capaz de observar e prestar atenção nos detalhes na trajetória do filho, por que eu estou temendo? A minha aliança com Ele, o meu caminhar com Ele. Ei, talvez Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer, por que você está temendo em continuar, permanecer caminhando com Ele? Depois que José retorna, Deus manda ele retornar, ele retorna, não vai mais para a cidade, ele vai para outra. Ele vai para Nazaré, uma pequena cidade também. E a partir dali Jesus começa a sua trajetória. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. O ministério de Cristo só começa em Caná da Galileia. É em Caná da Galileia que começa tudo. O milagre da transformação de quê? Água em? O vinho representa o sangue. E água e sangue são os objetos únicos da purificação. Irmão Josmaíris, por que é, irmão Jota? Por que é que ele inicia o seu ministério transformando algo em vinho e usando esses 2 símbolos que são da purificação? Porque ele também vai encerrar o seu ministério com esses 2 símbolos. Quando é que ele faz isso? João capítulo 19. Diz que quando Jesus expirou, um soldado foi lá, perfurou o seu lado com uma lança e saiu o quê? Sangue e água. Ele começa o seu ministério com sangue e água e encerra seu ministério com sangue. Por quê? Ele é o único capaz de purificar todos os pecados. Todos os nossos pecados. Amados, chego agora a funilar aqui a minha mensagem. E por que eu trouxe essa mensagem cristocêntrica para os irmãos? Porque, meus queridos, nós temos vivendo dias difíceis na nossa igreja brasileira, onde Cristo deixou de ser o centro da mensagem e, consequentemente, deixou de ser o centro da adoração.
E eu vim lá do Ceará para cá, sem nem necessidade, porque homens de Deus e mulheres de Deus aqui existem para pregar a mensagem. Mas eu vim para dizer para vocês que Cristo precisa voltar a ser o centro. Porque todo o projeto de Deus, de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse, foi feito tudo através de Cristo. Quando ele inicia seu ministério, ele faz várias curas, prega vários sermões. Mas aí a coisa se funila. Ele adentra em Jerusalém. Adentrando em Jerusalém no lombo de um jumentinho, a multidão começa a lançar folhas de palmeira e gritar: Hosana! Hosana! Nas alturas. João capítulo de número 12. O que é que significa Hosana? Roche, que significa salva. E Nã, é uma partícula, que significa rogamos. Sabe o que era que o povo dizia quando ele começou a entrar? Salva-nos, Senhor, nós te rogamos. Mas o interessante é que aquela mesma multidão que gritava Hosana, ó, salva-nos, Senhor, é a mesma multidão que foi corrompida pelos sacerdotes para gritar: crucifica Jesus e solta Barrabás. Escute, irmão. Aquele que estiver em pé, cuidado para não. Pode muito bem hoje à noite você ter pregado o melhor sermão e amanhã você trair Jesus. Pode hoje à noite você ter cantado o hino mais lindo, mas amanhã você está distante dos caminhos do Senhor. Não perca o seu foco. O foco é Cristo. É Cristo que mantém a IBM. É Cristo que fez nascer a IBM. É Cristo que vai expandir essa obra. Ninguém, irmão, é superior ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém. Mas é interessante porque Jesus é um rei diferente. Ó rei, disse um ladrão na cruz. Sabe por quê? Porque ao invés de escolher um palácio, ele escolhe uma estrebaria. Você já parou para pensar, irmão, que a única criança que poderia escolher onde nascer, escolheu uma estrebaria? A única que tinha poder para escolher onde nascer, escolheu uma estrebaria. Porque ele é um rei diferente. Ao invés da honrosa Judá, ele escolhe a pequena Galileia. Ao invés de escolher doutores da lei, ele escolhe pecadores indoutos. Ao invés de Jesus escolher fariseu, ele escolhe publicano. Ao invés de Jesus escolher justos, ele escolhe pecadores. Ao invés de Jesus escolher ricos e poderosos, ele escolhe pobres e miseráveis. Ao invés de Jesus escolher grandes, ele escolheu quem? Os pequenos. Eu encerro, amados, mostrando a noite sangrenta de Cristo. Deus guardou cada detalhe para que fosse cumprido. Noite de quinta-feira, do ano 27. Jesus adentra o Monte das Oliveiras. Começa a orar. Vai um pouco mais adentro a um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. É ali que a verdadeira azeitona começa a ser imprensada. É ali, amados e queridos irmãos, que começa todo o martírio. É ali que havia no interior do Getsemane prensas de azeite, onde as azeitonas eram colocadas dentro de saco de estopa, amarrado pela boca e colocado dentro de uma prensa com pedras. Rolava-se a pedra, aquela batida de azeite escorria pelos poros do saco e o sacerdote aparava. Foi ali que a verdadeira azeitona começou a ser imprensada. Para quê? Para dar vida. Jesus sai daquele jardim, soa sangue.
Começa os seus 7 julgamentos. Sinédrio, político, religioso. Vai até a cruz. E lá na cruz, ele encerra, dizendo uma coisa: Tetelestai. Pai, está consumado. O que era que estava consumado? A promessa de Gênesis 3,15. Satanás assiste toda aquela trajetória, irmãos. E quando Jesus disse, Pai, está consumado, ele disse, tendo dado um brado, entregou o seu espírito, e todo o inferno estremece. Porque a semente que Deus fez a promessa, manteve em toda a sua trajetória, agora a semente completou a obra.